data science é muito comum você fazer o que a gente chama aí de data pipeline, que são pipelines de processamento de dados que vão dando o resultado no final. Então, tipicamente, você tem várias fontes de dados que você importa, pode ser fontes de dados, pode ser o seu sistema transacional, que você exporta, porque, em geral, você não faz data science em cima do sistema transacional, tá? Em geral, você coloca isso num data lake, que é uma área que você tem uma foto do dado para trabalhar, até para não prejudicar o sistema transacional. Então, você tem várias fontes de dados, que pode ser o seu sistema transacional, pode ser uma fonte de dados externa que você comprou, um score de crédito de algum birô, por exemplo, ou até uma base dos Correios, que tem a CEP, quer dizer, são várias bases que você pega para trabalhar. Essas bases, elas entram num formato cru, né, sem nenhuma manipulação. Você tem que fazer um processamento, em geral, para você fazer uma limpeza e transformação desses dados. Limpeza, porque, em geral, vem muito lixo, né, muito dado que é mal formatado, ou campo faltando, informação que foi colocada de qualquer jeito. Então, tem um trabalho grande aí de limpeza desses dados e uma série de transformações que, em geral, você precisa para deixar esse dado mais preparado para você poder aplicar os métodos que você vai querer aplicar. Depois disso, que você já tem o dado bonitinho, está lá dentro do seu data lake, em geral, para fazer a parte de machine learning, você precisa aplicar alguns algoritmos de extração de features, que a gente chama de feature engineering. Essas features nada mais são do que outras propriedades que você gera a partir dos dados, que são mais adequadas para o seu algoritmo. Por exemplo, tem algoritmos de machine learning que eles não conseguem trabalhar com números, mas eles conseguem trabalhar com faixas. Então, você vai, por exemplo, pegar a idade da pessoa e, em vez de você deixar a idade 1, 2, 3, 4, 5 anos, você vai fazer faixas de 0 a 10, de 0 a 10 anos, de 10 a 20, até porque o seu algoritmo talvez funcione melhor desse jeito. Então, isso tudo é o que a gente chama de extração de features. Existe um monte de algoritmos bem conhecidos para extração de features, tem até livro elencando todas as features disponíveis, e existe numa das bibliotecas, que é aquela MLlib do Spark, por exemplo, já tem vários algoritmos de extração de features implementados, que você pode, inclusive, usar para fazer essas extrações. Depois disso, é muito comum você querer fazer algum tipo de enriquecimento de dados, que a gente chama de data augmentation, tá? Estou usando aqui os termos em inglês, até para vocês verem na literatura como é que isso é chamado quando for para a literatura internacional, que é a maioria dos artigos e livros sobre data science. Bom, data augmentation nada mais é do que você pegar uma fonte de dados que não é a sua, uma fonte de dados externa, e juntar com o seu dado para você ter mais informação e conseguir fazer a sua inferência. Então, por exemplo, imagina que você tem uma base, que você tem CEP, mas você não tem o endereço. Então, você junta com a base dos Correios, CEP com CEP, e aí você passa a ter o endereço da pessoa. Ou você quer fazer uma inferência lá por classe social, e você não tem a classe social da pessoa, mas você sabe onde ela mora, bate isso com o censo do IBGE, e pelo IBGE você consegue mais ou menos descobrir qual é a classe social de quem mora naquele determinado bairro. Então, tem algumas técnicas de data augmentation que a gente faz para conseguir ter mais informações. Tá? Eu dei 2 exemplos, mas assim, isso é normal, tem várias bases públicas que são cruzadas e tudo, até para você ter o máximo de informação possível para conseguir fazer o que você quer fazer no final, que é criar um modelo, né? Modelo, para quem trabalha com dados aí, não é um modelo de dados. Quando a gente fala em modelos aqui em Data Science, Machine Learning, o que a gente está falando é um pedaço de software que é um modelo de Machine Learning. Então, quando você vai fazer vai treinar um modelo para ele executar uma função, ele aprende, né, o algoritmo aprende, e no final ele sai um pedacinho de software, que é o que a gente chama de modelo. Então, o modelo, por exemplo, você pode ter um modelo que usa machine learning para descobrir qual é o score de crédito de uma pessoa. Ou você pode ter um modelo de machine learning que detecte qual é o melhor momento do dia para você fazer uma campanha de um determinado produto na internet. Então, você pode ter vários modelos que resolvem problemas assim. Depois que você tem esses modelos de machine learning, aí você obtém os seus insights, né? Que é tanto aplicando esse modelo em cima de dados, para você ter predições, quanto você pegando esse modelo
e aumentando seus dados a partir da informação do modelo para você ter visualizações depois, né? Que é o último passo. Então, a visualização é você simplesmente fazer um dashboard, fazer um gráfico lá que consiga dizer para você como é que estão esses dados aí depois que eles foram processados. O interessante é que se você olhar essa parte aí que está toda marcadinha em cinza, essa é a parte que é a responsabilidade da engenharia de dados, tá? A parte que é ciência de dados mesmo, que é machine learning, que é inteligência artificial, e para falar a verdade, a parte divertida, é essa parte que não está em cinza, tá? Só que essa partezinha é a menor parte do problema, tá? Inclusive, tem alguns artigos, como esse que está citado aí nesse slide, que eles estimam que 90% de um tempo de um projeto de data science é gasto em engenharia de dados, né? Então, a maior parte de um projeto de ciência de dados é gasto preparando os dados e trabalhando com os dados, fazendo deployment disso tudo, e essa é a parte onde a gente investiu menos. Então, é que se vocês entrarem, por exemplo, no GitHub e fizerem uma busca por machine learning, vocês vão ver que tem aí, ó, isso faz um tempo que eu fiz, hoje deve ter bem mais, mas 160 mil resultados. Se você somar projetos de engenharia de dados com projetos de feature engineering, com projetos de data lake, por exemplo, não dá nem 10% dos projetos de machine learning que existem, né? Então, é por isso que a gente chegou onde chegou, que a gente está com muito trabalho para fazer na preparação dos dados, que é 90% do problema.